Bora lá, bora lá, bora lá! Estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos repetir, porque as pessoas elas vão chegando aos poucos. O que acontece? A gente está aqui de novo para comentar um pouquinho das coisas do nosso trabalho que a gente desenvolve aqui no Instagram, na nossa conta Alexandre F. Pizarro Oficial. No Instagram. O que a gente faz? A gente trabalha com planejamento financeiro, com educação financeira. A gente ajuda você a sair das dívidas, principalmente. Então o que acontece? Vamos de novo. Bora lá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Alexandre F. Pizarro Oficial, na nossa conta do Instagram. Nós temos também o nosso YouTube Vidas e Talentos. Bom, o que acontece? O que a gente faz? A gente trabalha com planejamento financeiro. Eu estou aqui com o computador aberto, eu fiz um resumo e tal. Vou contar um pouquinho do nosso trabalho para vocês. O que o planejador financeiro faz? É um processo, planejamento financeiro. Ele é um processo de organizar e controlar as suas finanças para você alcançar os seus objetivos de vida. Para quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Aqui quem vos fala é o Alexandre F. Pizarro Oficial, da nossa conta do Instagram e do YouTube Vidas e Talentos. A gente hoje vai falar sobre alguns aspectos do nosso trabalho para a gente começar a ficar um pouco mais conhecido. E depois a gente vai comentar um aspecto de uma postagem nossa aí para trás, para contar um pouquinho da gente, o que a gente faz. Bom, seguinte, o que o planejador financeiro, o que ele faz? O que é planejamento financeiro, que é a nossa proposta de trabalho? É um processo de organizar e controlar as suas finanças para você alcançar os seus objetivos de vida. Então, é assim, você vai desenvolver habilidades que vão fazer com que você supere inúmeros obstáculos, que às vezes é falta de tempo, falta de organização, falta de controle e várias coisas. Para quê? Para você não entrar nas dívidas, sair das dívidas, para você conseguir poupar dinheiro, para você conseguir investir, para conseguir ao longo dos meses, por exemplo, de um ano, sobrar dinheiro e você conseguir investir para o seu futuro. Uma previdência, por exemplo. Então o que acontece? Olha só. Em resumo, o planejamento financeiro consiste no seguinte: a gente analisa a situação. Só um minutinho, deixa eu tomar uma aguinha aqui, ó. Uma aguinha. Ó, seguinte. O planejador financeiro, ele analisa a sua situação atual. Ele vai, junto com você, definir metas. Ele vai criar um orçamento. Ele vai ajudar você a investir, a gerenciar suas dívidas e revisar tudo isso regularmente. Então o que acontece? O planejamento financeiro, ele é uma jornada, não um destino. E o que acontece? Você vai alcançar objetivos na sua vida financeira. Para quê? Para a sua vida financeira ficar mais saudável. Entendeu? Então, a gente hoje está comentando um pouquinho sobre planejamento financeiro, educação financeira, que é uma coisa que a gente faz, que a gente está desenvolvendo a nossa proposta no nosso Instagram. Quando você entrar no nosso Instagram, a gente tem os nossos destaques. Então, por exemplo, quando você clicar lá em Bora Mudar, o que a gente faz? A gente pega e você vai ver o que é. É para a pessoa mudar os seus hábitos, que eles não vão mudar da noite para o dia.
Porque comprar em excesso, comprar mais do que você pode, eventualmente você pode ter muita dívida e você pode entrar nas dívidas atrasadas. Você pode acabar tendo seu nome negativado e isso vai restringir o seu crédito na praça. Isso vai dificultar a sua vida financeira. A gente tem aqui, como a gente falou ontem, a primeira postagem. Por que a gente está repetindo? Porque não é todo mundo que conhece a gente, então a gente sempre vai contar um pouquinho e depois a gente vai contar outras coisas. A gente fala quem a gente é, o que eu faço. Se você abrir essa postagem, a gente fala um pouco de planejamento financeiro, educação financeira. A nossa missão que é tirar você do mundo das dívidas, trazer saúde financeira para a sua vida ser uma vida, vamos dizer assim, good vibes, uma vida boa. A gente faz sugestão de boas leituras, a gente comentou a lei do superendividamento, que é uma ferramenta maravilhosa para você quitar suas dívidas. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais para baixo aqui sobre... uma coisa, a gente tem algumas postagens nossas que elas estão um pouco mais assim, claras, vamos dizer assim, um pouco mais iluminadas. É que aqui no nosso Instagram a gente mostra que o nosso Instagram não é uma perfeição. Porque o mundo não é perfeito, não existe vida perfeita. Não existe nada perfeito. Então o que acontece? A gente também está aprendendo, está desenvolvendo e a gente está sempre melhorando. Então nós vamos descer aqui. Eu vou colocar aqui uma postagem aqui. Quem acompanha a gente vai entender o que é. Essa postagem aqui, é o seguinte, é a postagem do cachorrinho. Por que a gente fala isso? A gente está contando a nossa história, contando um pouco da nossa vida, para as pessoas conhecerem a gente um pouco melhor. Ontem a gente falou do lugar que a gente nasceu, onde a gente morou. Hoje a gente está contando que além de gostar muito de finanças, de educação financeira e de planejamento financeiro, que a gente tem inclusive uma especialização no MEC, a gente também gosta muito de animais, a gente é amante dos animais, né? E eu tinha um cachorrinho que está aqui no Instagram, que o nome dele é Choquito. E ele, só um minuto só, tomar uma aguinha. Ele durante muitos anos, ele acompanhou a gente, durante mais ou menos uns 17 anos. E ele teve uns probleminhas, né, por causa da idade extremamente avançada, que dá mais ou menos uns equivalente ao ser humano, uns 98 anos de idade, mais ou menos, e ele foi embora, né? Então a gente mostra aqui que a gente tem um carinho especial pelos animais, a gente é amante dos animais. Da mesma forma que a gente mostra também outras situações aqui, que no nosso município a gente tem que prestigiar o serviço da nossa prefeitura, que ela fez um parque para os proprietários de cachorro levarem os seus cachorros para passear, né? Um parcão, que não é todo município que tem, então a gente tem que agradecer. E a gente adora os animais, né? Então por isso que a gente fez a postagem, né? A gente gosta muito. Ele teve um problema, aí ele passou internado o cachorrinho um final de semana, mais ou menos um mês ele tomou um monte de remédio, mas ele estava muito velhinho. E infelizmente o nosso cachorrinho foi. Então a gente homenageou. E a gente gosta dos animais. Então hoje nós estamos aqui também, com nossos stories aqui, que a gente está aqui, eu estava olhando aqui, por isso que eu estou com o rosto assim, porque o computador está do lado. Então, a gente também tem aqui nos stories os fofuras, né? Esse cachorrinho que não está mais com a gente é esse que está aqui tomando banho. Essa outra aqui é a Pipoca. Pipoca é muito boazinha. Pipoca é pastor com sheepdog, alguma coisa assim. Não tenho muita certeza, não. É meio raça indefinida, né? Mas é muito boazinha. Mas morde também. E o Choquito, depois ele vem. Aí mostra ele tomando banho aqui na moça aqui, que tem um pet shop aqui, pet shop nota 10 aqui, no município onde a gente mora. E esse cachorrinho que não está mais com a gente, mas ele está na lembrança, está no coração, né? Nunca vai
vai sumir da lembrança. A gente também tem nos destaques o inscreva-se no nosso YouTube, a nossa conta, um pouquinho da gente. E a gente tem esse bora mudar. Por quê? Porque você não vai mudar os seus hábitos da noite para o dia. Mas você precisa começar. Por que você precisa começar? Porque todo o processo de saída das dívidas, ele é uma mudança de comportamento. Vamos dizer assim. Uma mudança de comportamento, de hábitos. E você tem que acreditar que você consegue mudar. E que daí você vai controlar o seu orçamento, o seu planejamento. Aí aos poucos você vai, por exemplo, investindo, você vai se dedicando à sua aposentadoria, ou vai se dedicando ou fazer, por exemplo, um empréstimo, um consórcio, um financiamento. O planejador financeiro, ele vai ajudando você em muitas e muitas e muitas coisas. Tá? E o que acontece? A gente está aqui para quê? Vou repetir. O que é o planejamento financeiro? Que é a nossa proposta de trabalho. É um processo de organizar e controlar as suas finanças para alcançar os seus objetivos de vida. É como criar um mapa para o seu dinheiro, mostrando onde ele está e para onde você quer que ele vá. E quais os melhores caminhos para chegar lá. Então, por que as pessoas pegam... Só um minutinho só, tomar uma aguinha. Por que as pessoas muitas vezes pegam e falam assim para você fazer uma planilha? E tem um monte de gente que vende planilha. Você também pode comprar, mas tem planilha grátis. Tem até no Banco Central, lá na Educação Financeira, planilha grátis. Você pode fazer uma planilha no Excel. Você faz uma coluna de entradas e uma de despesas. E você faz aquele esquema dos gastos essenciais, ou os gastos de luxo, e o restante, que seria os gastos financeiros. Então você tem que entender o processo para onde o seu dinheiro está indo, o caminho do seu dinheiro. E se você está nas dívidas ou você não consegue progredir, é porque muitas vezes você está gastando além do que você pode. Então você tem que passar por um processo de educação financeira. Você tem que se planejar melhor. E a proposta do planejador financeiro é você organizar e planejar a sua vida financeira de uma maneira mais consciente, para você lá na frente conseguir ter resultado palpável, que você veja resultado na sua vida. E o que acontece? Você vai fazer o quê? Você se planejando, se organizando, aprendendo a gastar, você vai deixar de ser consumista, você vai deixar de ser materialista, ou menos, em menor quantidade. Vai deixar de fazer gasto por frustração e por vários e vários motivos. E você vai se organizando aos poucos. E daí você vai aprendendo. E o planejamento financeiro, ele tem muitas ferramentas mão na massa, que elas vão rastreando os seus hábitos, os seus obstáculos, vamos dizer assim. E tenta ensinar você a sair dessas situações que prendem você no mundo das dívidas. Quando você ouve o mundo das dívidas, pode ser o mundo da falta de investimento, que você nunca investe, você não tem uma reserva de emergência, você não tem uma reserva acima da reserva de emergência. Porque a reserva de emergência é para você ter, quando você perde um emprego, você passa uma situação difícil, você tem um gasto inesperado, eventual, aí você põe a mão nela, você põe ela no Tesouro Selic, você pode tirar a qualquer momento, que ela está rendendo, ela não desvaloriza, e é muito melhor que a poupança. E daí aquele carro que furou o pneu, aquela moto que bateu, ou sei lá o que aconteceu, você consegue arrumar e você não entra nas dívidas, porque você tem uma reservinha ali, de mais ou menos 1 ano de salário. E depois que você faz a sua reserva de emergência, que você coloca ela num lugar que você consegue retirar com rapidez, com segurança, com liquidez e rentabilidade, o que acontece? Você parte para outros tipos de investimento. Quais? É a pessoa que escolhe. Se você acha que você tem que investir em imóvel de aluguel, você investe. Se você acha que você tem que investir no Tesouro Direto, você investe. Se você acha que você deve investir em ações, você investe. Agora, você tem que saber ver o que você está fazendo, se você sabe o que você está fazendo. Porque na renda variável pode crescer muito, como pode também diminuir muito. Cair o valor. E tem coisa que você ganha menos, mas é mais garantido, vamos dizer assim.
Então, o que acontece? O que você tem que fazer? Você tem que procurar por conhecimento de educação financeira. E eu falei ontem isso. Existem os sites das corretoras e eles possuem e-books grátis que você baixa no seu computador ou até no seu celular e você vai lendo, você vai adquirindo conhecimento, você vai entrando nesse mundo. Não saber não é o problema é não procurar conteúdo para aprender. Porque o que acontece? Você pega e você entra numa situação, você entra lá num termos e condições de um contrato genérico que você está fazendo, não sei, do investimento, vamos dar um exemplo genérico. Como ontem que eu li, o lugar de reclamar era uma plataforma lá de gerenciamento de cursos, vídeos, podcasts, é tudo num lugar só. Só que o lugar para você, por exemplo, reclamar ou você ter uma disputa judicial é em Nova York. Você não vai sair do Brasil para ir lá em Nova York, ou você não vai contratar um advogado que vai ser um custo absurdo. Agora, se você não se preocupa nem em ler um e-book, nem conhecer o site de uma corretora, olha, XP tem um mundo de conhecimento, EQI tem um mundo de conhecimento, Fundação Bradesco, um mundo de conhecimento. Então, você não sabe, e você não procura saber. E você não vai sair dessa condição. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai num monte de lugar e a gente pergunta para as pessoas, você tem um dinheiro guardado? As pessoas falam, tenho. Aonde? Na poupança. Aí você vai num outro lugar, na poupança. Você vai num outro lugar, todo mundo tem na poupança. Um monte de gente. E daí o que acontece? A pessoa às vezes nem sabe que se tirar antes dos 30 dias lá de virar a rentabilidade, ela perde o retorno do mês. E eles perguntam assim, mas é seguro colocar nesse negócio de tesouro direto? Eles nem sabem que existe tesouro direto. Tem um monte de gente que não conhece, que não sabe. E precisa saber. Porque daí você vai se planejando. Se você for ver o tesouro direto, se você entrar, só um minutinho, entrar no site do Tesouro Direto do governo federal, você vai ver que se você parece que colocar 20 mil reais, é um dado assim, genérico. Durante 20 anos, na caderneta de poupança, os 20 mil, o resultado final é 70 mil. Se você colocar no Tesouro Direto, vai para 130, 140 mil em 20 anos. Quer dizer, é muito mais vantajoso você colocar no Tesouro Direto. Mas um monte de gente não sabe disso. Um monte de gente continua na poupança. Milhares e milhares de pessoas. E não são pessoas simples. São pessoas que são enfermeiros, às vezes são até médicos e muitos outros que não se interessam, às vezes não se preocupam e não conhecem. E o que a gente pode, o planejador financeiro pode fazer? Pode ajudar você a ter um retorno, a ter uma rentabilidade ao longo do tempo melhor, em seu benefício. E também sair das dívidas, também adquirir um imóvel, também várias situações. Então, o que acontece? As pessoas, elas muitas vezes, elas estão lá, ganham um salário bom. Hoje uma enfermeira de um hospital, por exemplo, de cirúrgico, não sei o que, tem enfermeira que ganha 5, 8, 10 mil, 12 mil, por exemplo. Tem. Depende da especialidade dela, dos cursos que ela passou. E o que acontece? Está lá na poupança. E rendendo pouco. Então o que acontece? A pessoa tem que ir conhecendo as situações, conhecendo o mundo das finanças, para quê? Para se proteger. Para ter um melhor retorno do seu dinheiro. E isso que eu estou falando, para quem conhece finanças, é o básico do básico do básico do básico. Pelo amor de Deus. Imagina só, ainda tem um mundo de coisa muito mais complexa. Investimentos, o negócio lá dentro da curva, fora da curva, um monte de coisa assim, totalmente... um mundo enorme. Mas muitas vezes essas pessoas não vão chegar nesse ponto porque não se interessam, mas tem muita coisa boa para aprender. Como, por exemplo, as opções do Tesouro Direto, que tem lá o Educa Mais, que você pode fazer um investimento para o seu filho estudar numa faculdade, desde pequeno, você pode colocar o dinheiro lá, o dinheiro vai bater,
um dia ele pode fazer uma faculdade e você já tem uma boa parte dela paga ou até toda ela paga. É só você ter uma régua lá de investimento, é só você entender o que acontece lá e você vai fazer o quê? Você vai pegar aquilo que você tem mais de importante na sua vida, que é o seu filho, porque não existe nada mais importante e que está valendo mais do que um filho, não é? E o que você vai fazer? Você vai tentar garantir o quê? A formação dele, para ele ter um emprego melhor, um emprego que pague melhor, que ele tenha uma posição social melhor. E para ter esse tipo de situação, esse tipo de coisa, o que você tem que fazer? Você tem que, desde cedo, começar a investir. E se você deixar o dinheiro na poupança, em 20 anos, os 20 mil, por exemplo, que você colocou em 20 anos, vamos supor, dá 70 mil, no Tesouro Direto dá 120, 130, 140. É um valor muito maior. Dá para pagar muita mensalidade para o seu filho. Fazer uma faculdade até paga, que tem muita faculdade paga boa. Não é verdade? Então, o que eu convido vocês? Eu convido vocês para ver as minhas 3 postagens sempre, que fala aqui, quem eu sou, as minhas contas de redes sociais principais. Esse meu logo aqui, quem fez foi o Deco. Deco, gente boa. E aqui o meu segundo postagem fixa, diz o que eu faço. É um notebook desse aqui que eu tenho, não é exatamente esse, mas é um parecido. Gosto de tomar café, como eu falei ontem. E a nossa missão aqui, tirar você dessas porcarias, dessas palhaçadas, que é gastar demais, consumo excessivo, esse consumo descontrolado e desenfreado. Ao invés de só ir no shopping, no paraíso de compras, vai no parque, que tem menos coisa para gastar. Sugestão. E mudar o comportamento. Bora mudar o comportamento. Sair dessa obrigação de ter que gastar, de pertencimento, de achar que tem que ter a melhor roupa, o melhor tênis, o melhor carro, a melhor aparência, tudo. Tem muita gente que, não são todos, mas tem muita gente que se veste muito bem, tem um carro caríssimo e, por exemplo, às vezes mora numa casa alugada, mas tem que mostrar que tem um carro. Está pagando as parcelas do carro em 300 vezes. Parecer ter é ruim, tem que ter, mas para ter tem que ter juízo. Tem que investir, aprender tudo isso. O que eu recomendo? Entra no site do Tesouro Direto do Governo Federal, começa a aprender. Entra na Fundação Bradesco, entra na XP Corretora, na EQI Corretora. Tem um mundo de conhecimento lá para aprender. E olha, a gente falou também do nosso cachorrinho. A gente é cachorreiro, a gente adora cachorro. E eu tenho o meu filho, a gente sai com o cachorro aí, passeando aí para todo lado. A gente adora, né? E é isso aí. Eu gostaria de agradecer e eu vou colocar também umas fotos mais para frente aqui do nosso paraíso onde a gente mora. O pessoal já viu umas fotos do mar, né? A gente vai colocar mais umas fotos legais aí. A gente está conversando com um rapaz que vai ajudar a gente aí, pra gente ir nos lugares e tirar umas fotos legais aí. Umas fotos aí do canal e tudo mais. Então esse é o nosso recado de hoje. Esse é o nosso comentário de hoje. Eu gostaria de agradecer. Muito obrigado e fiquem com Deus.